Olá, ouvintes do Terror na Esquina, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Felipe Gomes E eu sou Marina Zampier. e o episódio de hoje vai ser um episódio vegano que não vai ter maltratos a animais. Roach free. Que horror. Sem criptídeo essa semana, Mar. Nada de criptídeo. Bom, eu gosto dos criptídeos, mas tudo bem. Acho que Hoje eu quis dar uma passeada nos clássicos de novo. é uma boa. Felipe, mas antes da gente entrar no nosso episódio dessa semana, você quer contar para os nossos ouvintes que não seguem a gente nas redes sociais? Aliás, ouvintes, se você não segue a gente nas redes sociais, já tá errado, já para aí. Vai lá no @terror na esquina, tanto no Insta como no Twitter, e segue a gente. Mas se você não segue a gente ainda e não entendeu por que não teve episódio semana passada, Felipe, você quer explicar ou você quer deixar eles irem lá procurar o que aconteceu? Foi porque, gente, eu caí de uma árvore, me acidentei feio, fiquei internado, quase morri, mas aqui estou. Bem, não se preocupem, eu estou gravando bem pra vocês, tá? Eu não tô fazendo nada além do que o meu corpinho e o meu figadinho rompido não permitem eu fazer. É, mas foi um rolê bem aleatório que eu me acidentei feio, mas tamo aí, vivo, traumatizado. Eu também tô traumatizada, Felipe, não faça mais isso, não me assusta mais. Eu vou Então, tentar, Má, eu vou tentar. obrigada. Mas não foi nada relacionado à acrobacia, nada do tipo. Foi tipo, eu tava realmente subindo uma árvore pra tirar uma foto. Eu me desequilibrei e caí. E não era alto, era baixo. Bom, gente, preocupa não que a gente já tá voltando a gravar normal. Continue mandando energias boas pro Fê. Valeu, E pessoal. Eu quero agradecer muito o pessoal que mandou energia positiva pra mim, desejando melhoras e sucesso, vocês são demais. isso aí. Então, bora pro episódio, porque também o Fê precisa ir descansar. Um bonequinho de porcelana. Não. Mas Oi, meu o amor. episódio de hoje tá bem interessante. Porque, como toda creepypasta clássica, a gente não dá nada pra elas, mas elas entregam tudo que é possível. Isso é verdade, as creepypastas clássicas são as melhores que tem, gente. Eu sou fãzaça. Quando eu lia as creepypastas clássicas, quando eu era mais novo, eu juro, eu achava um porre algumas, outras ficavam tipo, uou, que massa, mas a maioria das clássicas mesmo, eu achava um pouco chatinho. Mas agora que eu tô relendo e narrando, e você narrando também, cara, eu percebo que elas são fantásticas e elas merecem ser clássicas por elas serem clássicas. Sim, se Elas elas chegaram merecem. até aqui, elas merecem. Elas merecem. Então, o episódio de hoje, que é o experimento russo do sono, ele vai levar a gente para um mundo de experimentos, só que de uma maneira bem bizarra. E eu vou te explicar, depois de ler a creepypasta, por que ela afeta tanto as pessoas. Tá. Eu, Até eu já tenho hoje. até minha teoria, porque eu sei por que ela me afetou a primeira vez que eu li, então Depois você me conta por que ela te afetou. tudo bem. Eu usei como fonte o creepypasta.com, o Wikipédia, o blog Tua Saúde e o BBC. O blog Tua Saúde, isso foi bem aleatório. Achei interessantíssimo, adorei. Bora pra creepypasta? Bora lá. Antes de começar o episódio, alerta gatilho, gente. Como eu disse, é um episódio vegano, mas tem tortura e é um pouquinho gore. Automutilação. Automutilação, sim, tem sim. Então, fica o recadinho, se tu não tiver muito ok pra escutar isso, tem vários outros episódios que a gente não aborda temas muito explícitos. Então, recomendo que você pule. Mas, dado o recadinho, bora lá. Pesquisadores russos, no final da década de 40,
mantiveram 5 pessoas acordadas por 15 dias, usando um estimulante experimental à base de gás. Eles foram mantidos em um ambiente selado, para monitorar cuidadosamente sua ingestão de oxigênio para que o gás não matasse, pois era tóxico em altas concentrações. Isso foi antes das câmaras de circuito fechado, então eles tinham apenas microfones, uma janela de vidro de uma espessura 5 polegadas. Caraca, muito grosso, 5 polegadas de espessura de vidro. É grosso pra caramba. Hoje em dia a gente tem o acrílico, né? Aí 5 polegadas é beleza. Difícil pensar em 5 polegadas de vidro. Nossa, é muito. Quanto que dá isso? 5 polegadas de vidro. 12 centímetros, é muita coisa. Uma janela de vidro de 5 polegadas de espessura na câmara para monitorá-los. A câmara estava abastecida com livros, uma cama para dormir, mas sem roupas de cama, água corrente e o banheiro. Tinha comida desidratada o suficiente para durar mais de um mês. Os sujeitos do teste eram prisioneiros políticos considerados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem nos primeiros 5 dias. Os sujeitos mal se queixaram de terem sido prometidos, falsamente, seriam libertados se submetessem ao teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades foram monitoradas e notou-se que eles continuaram a falar sobre o incidente, cada vez mais traumático em seu passado. E o tom geral de sua conversa assumiu um aspecto mais sombrio, após a marca de 4 dias. Depois de 5 dias, eles começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os levaram até onde estavam e começaram a demonstrar uma paranoia severa. Eles pararam de falar um com o outro e começaram a sussurrar alternadamente para os microfones e escotilhas espelhadas. Estranhamente, todos pareciam pensar que poderiam ganhar a confiança dos experimentadores entregando seus companheiros, os outros sujeitos em cativeiro com eles. A princípio, pesquisadores suspeitaram que isso fosse um efeito do próprio gás. Depois de 9 dias, o primeiro deles começou a gritar. Ele correu o comprimento da câmara repetidamente, gritando no topo dos seus pulmões, por 3 horas seguidas. Ele continuou tentando gritar, mas só foi capaz de produzir alguns guinchos ocasionais. Os pesquisadores postularam que ele havia fisicamente rasgado suas cordas vocais. O mais surpreendente nesse comportamento é como os outros cativos reagiram a ele. Ou melhor, não reagiram. Eles continuaram sussurrando aos microfones até que o segundo dos cativos começou a gritar. Os outros cativos que não gritavam desmontaram os livros, mancharam página após página com suas próprias fezes e os colaram calmamente sobre as vigias de vidro. A gritaria parou imediatamente, assim como os sussurros no microfone. Se passaram mais de 3 dias. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza que estavam funcionando, pois achavam impossível que nenhum som pudesse estar vindo dos 5 pacientes lá dentro. O consumo de oxigênio na câmara indicava que todos os 5 ainda deviam estar vivos. Na verdade, era a quantidade de oxigênio que 5 pessoas consumiriam em um nível muito pesado de exercício extenuante. Na manhã do 14º dia, pesquisadores fizeram algo que disseram que não fariam, para obter alguma reação dos cativos. Usaram um interfone dentro da câmara, na esperança de provocar qualquer resposta dos cativos, que temiam estar mortos ou vegetais. Eles anunciaram: "Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Afaste-se da porta e deite-se no chão, ou você será baleado. O cumprimento dará a vocês sua liberdade imediata." Para surpresa, ouviram uma única frase em uma resposta de voz calma: "A gente não quer mais ser libertado." O debate eclodiu entre os pesquisadores e as forças militares que financiavam a pesquisa.
Incapaz de provocar mais qualquer resposta pelo interfone, foi decidido que, finalmente, a câmara iria ser aberta à meia-noite no 15º dia. A câmara foi esvaziada do gás estimulante e foi enchida com ar fresco imediatamente. As vozes dos microfones começaram a se opor. 3 vozes diferentes começaram a implorar, como se implorasse pela vida de entes queridos para ligar o gás novamente. A câmara foi aberta e os soldados enviados para recuperar as cobaias. Eles começaram a gritar mais alto do que nunca, e os soldados também, quando viram o que havia lá dentro. 4 dos 5 sujeitos ainda estavam vivos, embora ninguém pudesse chamar o estado de qualquer um deles de vida. A comida não havia sido tocada desde o 5º dia. Havia pedaços das coxas e do peito do sujeito de teste morto, enfiados no ralo do centro da câmara, bloqueando o ralo e permitindo que 10 centímetros de água se acumulasse no chão. Precisamente o quanto de água no chão era realmente sangue nunca foi determinado. Todas as 4 cobaias sobreviventes também tiveram grandes porções de músculos e pele arrancadas de seu corpo. A destruição de carne e osso exposto nas pontas dos dedos indicou que as feridas foram infligidas à mão, não com os dentes, como os pesquisadores pensavam inicialmente. Um exame mais detalhado da posição e dos ângulos das feridas indicou que a maioria, se não todas, eram auto-infligidas. Os órgãos abdominais abaixo da caixa torácica de todos os 4 sujeitos de teste foram removidos, enquanto o coração, pulmão, diafragma permaneceram no lugar. A pele e a maioria dos músculos ligados às costelas foram arrancados, expondo os pulmões através da caixa torácica. Todos os vasos sanguíneos e órgãos permaneciam intactos. Tinham acabado de ser retirados e colocados no chão, espalhando-se ao redor dos corpos eviscerados, mas ainda vivos, dos sujeitos. O trato digestivo de todos os 4 podiam ser vistos trabalhando, digerindo alimentos. Rapidamente ficou claro que o que eles estavam digerindo era sua própria carne, que eles haviam arrancado e comido ao longo dos dias. A maioria dos soldados eram agentes especiais russos nas instalações, mas ainda assim, muitos se recusaram a retornar à câmara para remover as cobaias. Eles continuaram a gritar para serem deixados na câmara e, alternadamente, imploraram e exigiram que o gás fosse ligado novamente, para que eles não adormecessem. Para surpresa de todos, as cobaias travaram uma luta feroz no processo de serem removidos da câmara. Um dos soldados russos morreu por ter sua garganta arrancada. O outro ficou gravemente ferido por ter seus testículos arrancados e uma artéria em sua perna cortada por um dos dentes do sujeito. Outros 5 dos soldados perderam suas vidas, se você contar que eles cometeram suicídio nas semanas seguintes ao incidente. Na luta, um dos 4 sujeitos vivos teve o seu baço rompido e sangrou quase imediatamente. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas isso se mostrou impossível. Ele foi injetado com mais de 10 vezes a dose humana de um derivado da morfina e ainda lutou como um animal encurralado, quebrando as costelas e o braço de um médico. Quando o coração foi visto batendo por 2 minutos completos, depois que ele sangrou até o ponto em que havia mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois que parou, ele continuou a gritar e se debater por mais 3 minutos, lutando para atacar qualquer um ao seu alcance e apenas repetindo a palavra mais repetidamente, cada vez mais fraco, até que finalmente ficou em silêncio. Os 3 sujeitos de teste sobreviventes foram fortemente contidos e transferidos para uma instalação médica. Os 2, com as cordas vocais intactas, implorando continuamente pelo gás, exigindo que fossem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para a única sala de cirurgia que a instalação tinha. No processo de preparação do sujeito para ter os seus órgãos recolocados dentro do seu corpo,
Descobriu-se que ele estava efetivamente imune ao sedativo, que deram a ele ao preparar para a cirurgia. Ele lutou furiosamente contra as suas restrições, quando o gás anestésico foi trazido para subjugá-lo. Ele conseguiu rasgar a maior parte do caminho através de uma tira de couro, de 4 polegadas de largura em seu pulso, mesmo que o peso de um soldado de 90 quilos segurando ele pelo pulso também. Foi preciso apenas um pouco mais de anestesia que o normal para submetê-lo, e no instante em que suas pálpebras tremeram e se fecharam, seu coração parou. Na autópsia desse sujeito teste que morreu na mesa de operação, descobriu-se que o seu sangue tinha o triplo do nível normal de oxigênio. Seus músculos, que ainda estavam presos ao seu esqueleto, estavam muito rasgados, e ele havia quebrado 9 ossos em sua luta para não ser apagado. A maioria deles era da força que seu próprio músculo havia exercido sobre eles. O segundo sobrevivente foi o primeiro do grupo de 5 a começar a gritar. Suas cordas vocais foram destruídas, e ele foi incapaz de implorar ou se opor à cirurgia. E ele só reagiu balançando a cabeça violentamente, em desaprovação, quando o gás anestésico foi trazido para perto dele. Ele balançou a cabeça afirmativamente quando alguém sugeriu, relutantemente, que tentassem a cirurgia sem anestesia. E não reagiu durante todo o procedimento de 6 horas de substituição de seus órgãos abdominais e tentativa de cobri-lo com o que restava de sua pele. O cirurgião que presidia declarou repetidamente que deveria ser medicamente impossível que o paciente ainda estivesse vivo. Uma enfermeira apavorada que assistia à cirurgia afirmou que havia visto a boca do paciente se curvar num sorriso várias vezes, sempre que os seus olhos encontravam os dela. Quando a cirurgia terminou, o sujeito olhou para o cirurgião e começou a chiar alto, tentando falar enquanto lutava. Supondo que isso fosse algo de extrema importância, o cirurgião mandou buscar uma caneta e um bloco para que o paciente pudesse escrever a sua mensagem. E ele simplesmente escreveu: "Continue cortando". As outras 2 cobaias foram submetidas à mesma cirurgia, ambas sem anestesia também, embora eles tivessem que ser injetados com uma droga paralítica durante a operação. O cirurgião achou impossível realizar a operação enquanto os pacientes riam continuamente. Uma vez paralisados, os sujeitos só podiam seguir os pesquisadores presentes com os olhos. A droga parou de fazer efeito no seu sistema em um período de tempo anormalmente curto, e logo que eles estavam tentando escapar de suas amarras. No momento em que puderam falar, voltaram a pedir o gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles se machucaram, por que arrancaram suas próprias entranhas e por que queriam receber o gás novamente. Apenas uma resposta foi dada: eu preciso ficar acordado. As restrições de todos os 3 sujeitos foram reforçadas e eles foram colocados de volta na câmara, aguardando determinação sobre o que deveriam ser feito com eles. Os pesquisadores, enfrentando a ira de seus benfeitores militares por terem falhado no objetivo declarado em seu projeto, consideraram a eutanásia dos indivíduos sobreviventes. O comandante, um ex-KGB, em vez disso, viu potencial e queria ver o que aconteceria se eles fossem colocados de volta na câmara. Os pesquisadores se opuseram fortemente, mas foram rejeitados. Em preparação para serem selados na câmara novamente, os indivíduos foram conectados a um monitor de EEG e tiveram suas restrições acolchoadas por confinamento de longo prazo. Para a surpresa de todos, os 3 pararam de lutar no momento em que se deixou escapar que eles estavam voltando para o gás. Era óbvio que, a essa altura, os 3 estavam lutando muito para permanecer acordados. Um dos sujeitos que conseguiam falar estava cantarolando alto e continuamente.
O sujeito mudo esticava as pernas contra as amarras de couro com tanta força. Primeiro para a esquerda, depois para a direita e depois para a esquerda novamente para focar em algo. O sujeito restante estava com a cabeça fora do travesseiro e piscando rapidamente. Tendo sido o primeiro a se conectar ao EEG, a maioria dos pesquisadores estavam monitorando suas ondas cerebrais com surpresa. Eles eram normais na maior parte do tempo, mas às vezes inexplicavelmente lisos. Parecia que ele estava repetidamente sofrendo morte cerebral antes de voltar ao normal. Enquanto eles se concentravam no papel saindo do monitor de ondas cerebrais, apenas uma enfermeira viu seus olhos se fecharem no mesmo momento em que sua cabeça bateu no travesseiro. Suas ondas cerebrais pararam imediatamente. Suas ondas cerebrais imediatamente mudaram para as de sono profundo. Então, se estabilizaram pela última vez quando seu coração parou simultaneamente. O único sujeito restante que podia falar começou a gritar para ser selado agora. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas planas de alguém que acabara de morrer. O comandante deu a ordem de selar a câmara com os 2 sujeitos dentro, além de 3 pesquisadores. Um dos 3 nomeados imediatamente sacou a arma e atirou no comandante entre os olhos. Então virou a arma no sujeito mudo e atirou na sua cabeça também. Ele apontou a arma para o sujeito restante, ainda preso a uma cama enquanto os membros restantes da equipe médica e de pesquisa fugiam do quarto. Eu não vou ficar preso aqui com essas coisas. Não com você. Ele gritou para o homem amarrado à mesa. O que é você? Eu preciso saber. O sujeito sorriu. Você esqueceu tão facilmente? O sujeito perguntou. Nós somos vocês. Nós somos a loucura que espreita dentro de vocês todos, implorando para serem livres a cada momento em sua mente animal, mais profunda. Nós somos o que vocês escondem em suas camas todas as noites. Nós somos o que vocês sedam em silêncio e paralisam enquanto você vai para o paraíso noturno, onde a gente não pode pisar. O pesquisador fez uma pausa, em seguida mirou no coração do sujeito e disparou. O EEG se acalmou enquanto o sujeito engasgava fracamente. E disse: estou quase livre. Nossa, Deus, eu detesto essa creepypasta. Mas não, mas assim, não do jeito, ai, nossa, do jeito sim, essa creepypasta é muito agoniante pra mim. Muito agoniante. Nossa. Ela é bem bizarra, mas aí me conta, por que ela te causa essa agonia? Porque, bom, primeiro, né, que ela tem bastante gore, que me deixa bem desconfortável. É difícil pra mim de ouvir. Mas também quando eu li essa creepypasta pela primeira vez e por alguns anos, eu achei que era um relato. Achei que era realmente tinha acontecido mesmo, então eu fiquei... Porque quando eu li, ela estava no mesmo arquivo, no mesmo artigo que aquele experimento de Oxford, sabe? Da cadeia. Não. Qual? Tem um experimento em que alguns alunos foram colocados como presidiários e alguns alunos colocados como carcereiros. E aí você tinha que... Acho que eles tinham que ficar 30 dias nessa situação, mas o experimento teve que ser encerrado em uma semana porque os carcereiros começaram a ser muito, muito violentos com os alunos que estavam como prisioneiros. O tempo desandou muito rápido. E é um experimento psicológico que aconteceu mesmo. Tem registro, tudo. E eu já conhecia, né, da escola. Um professor já tinha comentado. Uau. E aí tava na mesma lista que esse experimento russo do sono. Ah, entendi. E aí, por muito tempo, eu achei que fosse real o experimento russo do sono. E Sim, fiquei, assim, chocada. mas é isso que pega, eu acho, nessa creepypasta, é porque ela se aproxima tanto, mas tanto de alguma coisa factível, que assusta. Na Que... verdade...
acho que o que pegava, assim, em muita creepypasta clássica é que na época que a gente tinha acesso a elas, com o inglês meio quebrado, essas traduções meio tortas, o nosso inglês, né, para ler meio quebrado e a tradução meio torta de alguns canais, é que muitas delas foram vinculadas como se fossem relatos, a princípio. Sim. E essa não tem nada paranormal, né? Não, é só maldade humana mesmo. É só maldade humana. Bem bizarro demais, nossa senhora. Mais da conta. Bom, eu tenho mais um trechinho pra ler pra você, Má. Aparência e origem da creepypasta. Ah, boa, isso aí eu nunca soube. Ela vem como anexo no creepypasta.com. Uhum. Tem aquela foto que é super famosa, né, do cara que parece que é um... Eles alegam que é foto de um dos participantes do experimento, né? Isso. É tipo um... O cara tá tão deformado que parece... Deixa de ser humano, né? Uhum. Bizarra essa foto. Eu vou deixar no post do episódio essa foto pra vocês verem, cara. Junto com algumas outras fotos que são relacionadas ao experimento. E é outra coisa que pega, que faz ser factível, é que tem muita foto que são correlacionadas e Uhum. deixa muito mais crível a história. Pois é, e aí na época tinha alguns sites que postavam umas fotos, alguns sites postavam outras fotos. Então ficava muito aquela coisa de, putz, isso aconteceu mesmo, isso aqui é registro sério. Sim, sim, isso é verdade. É muito bizarro. Embora existam várias imagens associadas ao experimento russo do sono, e a história seja de um evento e não de um indivíduo ou personagem, tem uma imagem que é a mais conhecida e é comumente ligada à história e que a maioria dos fãs reconhece imediatamente que é do experimento russo, que é essa que a gente acabou de falar. A imagem mostra uma criatura humanoide olhando fixamente para a câmera. A figura é horrivelmente emaciada, com a pele toda murcha. Dá até a impressão de que é pegajosa. Um fato que é mais enfatizado pela extensão em que os olhos estão afundados nas órbitas, as sobrancelhas e as maçãs do rosto salientes de forma não natural. E os dentes são de tamanho extraordinariamente grandes e forçados para frente pelo sujeito em um sorriso de aparência maníaca. As características extremamente exageradas do sujeito aumentaram a cabeça e a postura encolhida, primeiro com o conceito de ser tanto uma vítima quanto uma ameaça. A imagem é em preto e branco, o que lhe confere alguma autenticidade considerando o período que supostamente foi tirada, que foi no final da década de 40. Felizmente, a imagem é falsa, né? E em vez de ser um ser humano, é na verdade uma fotografia de um acessório de Halloween chamado Spasm, que significa espasmo, criado em 2005 pela Morbid Enterprise. Felizmente. Ufa, né? Há um desacordo sobre onde a história se originou. Enquanto algumas fontes afirmam que a primeira aparição do conto pode ser vinculada a um usuário conhecido apenas como Orange Soda, onde postou a história no site de Creepypasta em 10 de agosto de 2010. Outros traçam suas origens para um post de 8 de agosto de 2009, no blog RIP747 no WordPress, destacando que a história também foi postada no fórum miscelânea do Bodybuilding Forums, por um usuário chamado Falcon Punch no dia 20 de agosto de 2009, o que novamente aconteceu antes do post do Orange Soda no Creepypasta. Também vale a pena notar que a postagem do blog no RIP747 afirma que a história foi compartilhada com ele pelo seu irmão. E, tipo, às vezes é só um dispositivo narrativo para distanciar o autor do conto, mas também pode considerar um evento de que a história existe antes desses posts. Embora que alguns acreditem que a autora britânica Ice tenha escrito a creepypasta original com base no fato de que ela produziu um livro do mesmo nome, mas ela esclareceu que ela foi só inspirada por um trabalho anterior e não é criadora do mito. Após a postagem do Orange Soda no creepypasta,
uma página foi criada para a história em 16 de agosto de 2010. A história então foi coletada e lida em voz alta no canal Mr. Creepypasta em novembro de 2011. E depois compartilhada por Griffin23 e recebeu reações favoráveis no /r/ no WTF, no subreddit. É um subreddit /r/ WTF, em outubro de 2012. E a história ganhou um site dedicado, que é russiansleepexperiment.com, em 7 de março de 2013. Mas eu tentei entrar no site e eu não consegui. A história foi lida em voz alta no YouTube sobre as imagens em preto e branco por iRead Creepypastas e em um vídeo enviado no 1º de outubro de 2013. Essa pode ser a primeira vez que a narrativa foi vinculada às imagens tão famosamente associadas a ela. Em seu primeiro ano de vídeo, obteve mais de 11 milhões de visualizações. Na época isso era muito, né? Hoje não é nada. Hoje em dia não faz nem cosquinha. Mas é engraçado. É engraçado, eu falo engraçado, mas é curioso como ela vai espalhando, né? Sim. O pessoal, cada um que põe a mão aumenta um ponto, né? Isso. É muito louco. Depois que caiu no YouTube, né? Tipo, no Reddit, poucas pessoas veem. Tipo, bastante. É bastante, mas não tem o mesmo alcance que o YouTube, né? Uhum. E E tudo é muito depois mais fácil. disso, é papum. 11 milhões de visualizações, cara. Nossa, é porque ainda deve ter visualização nova, né? De hoje em dia. Também, com certeza. Muito doido. Mas, nossa, essa imagem me dá muito arrepio. Me dá uma agonia fodida. Uhum. Mas sabe o que eu tava pensando? Será que esse experimento de sono era relacionado com... Tipo, se esses experimentos são relacionados a alguma teoria da conspiração. E não é que eu descobri que tem alguma relação? Ah, bom que você já faz o serviço completo. Você já cria hipótese e já vai atrás da... Então, eu busquei no Google, assim, tipo, experimentos de privação de sono. Uhum. E na Wikipédia mesmo, eu tava lendo, no final, artigos relacionados. O que tava escrito? MK Ultra. Ah, temos o MK Ultra aí, que MK foi Ultra. a grande teoria da conspiração americana que acabou virando verdade. Então, Muito louco, gente, americano é muito louco. o MK Ultra aconteceu, né? Sim, aconteceu. Tipo, não aconteceu o objetivo final, que era controlar as pessoas, mas aconteceu os experimentos pra tentar chegar nesse resultado. Exatamente. A CIA E distribuiu mesmo o LSD para geral, sim, sumiu com e gente. eles usavam drogas desinibidoras pra fazer privação de sono nas pessoas pra tentar controlar. Foi feito pelo Elwee Cameron, é um canadense. Olha só que filho da mãe. Que filha da mãe, cara. Nossa, depois que eu vi isso, eu falei, putz, a nuca arrepiou aqui, um cu caiu da bunda. Eu acho que o pior de tudo é descobrir que uma creepypasta desse nível tem o fundo de verdade. Sim, Muito sim. louco. Mas vamos lá. Sabe por que isso tem muito impacto nos Estados Unidos? Por quê? Porque ele passa muita credibilidade, né? Você não tem uma história que não tem nada sobrenatural. E Sim. também tem foto, tudo. Bom, você tem bastante conteúdo sobre isso. Mas Sim. o segundo é o medo e a ansiedade da sociedade em torno de questões como a guerra e os seus horrores e as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Tipo, a gente aqui no Brasil, a gente não viveu a Segunda Guerra Mundial de forma direta. Plenamente, né? A gente sofreu de forma indireta. Fora o pessoal que foi pra guerra, né? Tem isso. Mas lá o medo constante da guerra lá é muito pior. E com a apreensão sobre a capacidade militar estrangeira. A maioria das creepypastas estão relacionadas à Alemanha nazista e à Rússia soviética. Muito doido, porque afinal de contas o fantasma do comunismo é usado para assustar o pessoal desde a Guerra Mundial, né? Acho que Sim. até desde um pouco antes, porque
Sim, Se não me engano, Hitler e Mussolini usaram essas mesmas táticas que a gente vê hoje em dia por certos políticos aí com para certeza. convencer o povo. E é um medo que tá muito presente na vida dos americanos. Que foram os E principais envolvidos na Guerra Fria, né? sim, sim, diretamente, né? Sim. E isso tá tipo. Quem pesquisa essa creepypasta levanta esses pontos, sabe? Porque ela é tão famosa desse jeito. É bizarro, bizarro demais. Muito bizarro. Eu achei bem curioso também. Eu acho bem assustadora. Mas agora você quer saber porque eu tava pesquisando tua saúde? Então, Felipe, eu fiquei meio preocupada. Como é que a tua saúde vai parar aqui num site de creepypasta, num podcast sobre creepypasta? Então, eu fui pesquisar quais são os efeitos da privação do sono nas pessoas, sabe? Aí, Ah, junto do blog Tua Saúde e uma página no Wikipedia. Gente, só uma pesquisa rápida que eu fiz, não li artigo nem nada. Então, se eu estiver falando groselha aqui, groselha será falado. Num período. este podcast não é informativo, a gente se preocupa em não espalhar desinformação, mas a gente não quer dizer também que nós somos muito confiáveis, não. Justo. É só pra ter uma ideia do que pode acontecer. Uhum. Isso, eu conversei com o Aslan também. O Aslan confirmou o que eu vou falar mais pra frente. Tá bom. Num período um pouco maior que 24 horas, é comum você ter cansaço, fadiga, falha na memória e concentração, queda na imunidade, tristeza e irritabilidade, pressão alta, alteração hormonal, confusão e problemas de coordenação motora. Acho que a E, maioria de nós pode atestar essa quantidade de sintomas de mais de 24 horas sem dormir. Qualquer um aqui já ficou mais de 24 horas sem dormir. justo, Normal. normal, normal. Mas de uma forma crônica, se você ficar bastante tempo sem dormir, envelhecimento precoce, depressão, ansiedade, agressividade, pode causar AVC, perda de massa muscular, tremores e tics e psicose. Então, tipo, cara, o que você pega das pessoas que foram submetidas ao experimento e você coloca esses sintomas de psicose, perda de massa muscular, depressão, ansiedade e a agressividade, cara, é muito pior, muito pior. Fica bem pesado, muito doido. Sim. E o Essa que passa que em tudo. tem tudo. Perguntei pro Aslan, tipo, né, é psicólogo, ele tem pós-graduação em neuropsicologia. Aí eu perguntei pra ele se a falta de sono pode matar as pessoas. E não, a pessoa não pode morrer por não dormir. Putz, isso sim é uma tortura. Porque além de tudo, você não consegue morrer. É, Que horrível, que você horrível. vai morrer por outras coisas, mas não por não dormir. Faz sentido. Ah, tá, Nossa, mas aí você pode acabar morrendo ainda, então não é tão ruim assim. é. Vocês entenderam. Mas eu achei muito bizarro, porque eu achei que a pessoa, tipo, uma hora só morria. Tipo, só. Que o cérebro simplesmente desligasse, falasse assim: chega, gente, falou, valeu, tchau. Morri. Morreu. Só que. Não acontece isso. Filha da mãe. Muito. Nossa, que triste. Tem uma reportagem Uhum. na BBC News, o experimento do jovem que ficou sem dormir por 11 dias e 25 minutos. Eles fizeram. Específico, não? Oi? Bem específico o período. Sim, ele fez isso para quebrar o recorde de um DJ de Honolulu, que ele ficou 260 horas sem dormir e esse cara ficou 264 horas sem dormir. Quero só lembrar que ultimamente o livro dos recordes não registra mais esse tipo de recorde que prejudica a saúde da pessoa. Não tente isso em casa, crianças, até porque não vai adiantar. Mas ele fez isso com supervisão científica. Um professor embarcou com ele nessa história. Tem louco pra tudo, né? Tem louco pra tudo. Tem louco pra não dormir, tem louco pra verificar o que não dorme, então. Sim. Peraí, ó.
William Dement, hoje professor emérito da Universidade de Stanford, essa reportagem foi de 2018, na Califórnia, também se uniu ao grupo em 64. Ele era um cientista que começava a pesquisar um campo razoavelmente novo, a ciência do sono. O professor havia lido um jornal em San Diego sobre a história de 2 jovens que queriam bater esse recorde e os procurou. Dement conta que os jovens se sentiram aliviados quando ele começou a fazer parte do grupo, já que com ele teriam supervisão de um professor. Eles estavam preocupados com aquilo, tinham medo que pudessem causar danos à saúde, explica. A pergunta que ainda não foi respondida é se alguém pode morrer se passar muito tempo sem dormir. Momentos críticos. A noite era sempre um momento muito crítico para eles, porque não haviam coisas para fazer. Durante o dia, eles jogavam basquete e se mantinham ativos. Os jovens experimentavam as diferenças no paladar, no olfato e no ouvido. Logo começaram a perceber as mudanças em suas habilidades cognitivas, incluindo as sensoriais. Começaram a ser mais afetadas, mas a habilidade para jogar basquete melhorou, conta Bruce. Eles também sentiram alteração no humor de Randy, que se irritava mais facilmente. O jovem também teve algumas alucinações durante o período. Uma vez registrado o recorde, Randy passou 14 horas seguidas dormindo. Com o decorrer dos dias, seus padrões de sono voltaram ao normal. Inicialmente, ele não apresentou nenhum problema, mas depois de um tempo sofreu insônia. Que louco. Um hospital no Arizona enviou um computador que detectou que as partes do cérebro de Randy haviam sido sequestradas. Em outras palavras, isso significa que partes do cérebro deles descansavam e eram repostas enquanto ele estava acordado. A história dos dois acabou fazendo bastante sucesso, que repercutiu bastante na imprensa na época. O nome deles ficou para sempre na história do Guinness, já que depois disso, a empresa parou de registrar novas tentativas de bater esse recorde por conta dos riscos à saúde. No entanto, em 2007, um britânico alega ter ultrapassado esse número, ficando acordado por 11 dias e 11 noites consecutivas. Tony Wright, de 42 anos, alega ter conseguido o feito e disse que combateu o cansaço bebendo chá, jogando sinuca, consumindo uma dieta rica em alimentos crus e mantendo um diário. Ele permaneceu o tempo todo em um bar na cidade de Penzance, monitorado por câmeras. Ou seja, ele acha que ele não dormiu, mas os apagões alcoólicos aí no meio do caminho. Isso mesmo. Aí vai ver a câmera, dormiu 3 dias. Ele tava assim, sentadão, né? Aí o pessoal acha que não tá dormindo, mas não, tá apagadão. Aí ele levanta e vai jogar sinuca. Duvido essa, duvido. Duvido. Mas esse foi o episódio, mano. Eu adorei, Fê. Eu gostei bastante. Fiquei bem chocada, assim, com o experimento russo do sono. Sempre me choca quando eu leio de novo, quando eu ouço. Me deixa muito incomodado. Demais. E gostei muito de saber a curiosidade por trás da creepypasta. Adorei. Sim. Você trouxe aí o que pode acontecer se a gente ficar sem dormir. Eu não vou tentar provar. Eu também não. Se eu fico, tipo, um dia sem dormir, eu já fico louco. Nossa, gente, eu detesto ficar sem dormir. Não, sem condição. Então... Eu também. E eu tenho problema que eu também não gosto de dormir muito tarde, porque eu não gosto de dormir pouco. Tipo, eu tenho que ter de 6 a 8 horas de sono. Eu acho que eu consigo dormir umas 12 horas, assim, tranquilinha. Direto. Eu nunca consegui dormir mais que isso. Eu acho que o máximo que eu consegui foi 10. No final de semana, pra mim, eu tenho tentado me manter ocupada, porque senão eu durmo o final de semana inteirinho. Acordo, almoço, volto, durmo. E é isso aí, sábado, domingo. Ultimamente que eu tenho gostado de fazer isso também. Mas não é bom pra saúde, gente. Mantenha uma escala de sono regulada. Isso. Então, Má. Adorei. Esse foi o episódio. Sensacional. Espero que nossos ouvintes também tenham gostado. Estejam felizes com seu retorno, porque se não estiverem felizes com seu retorno, eu vou dar uma cacetada neles. Então, pessoal,
É isso. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E não se esqueçam que a gente tem a nossa seita sendo formada, então com um pequeno investimento de R$ 5 você pode fazer parte da seita e ter alguns presentinhos mensais. Você pode participar do grupo do Telegram e você também vai ter acesso a alguns episódios extras na semana. Isso mesmo. Então, dados os recadinhos, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau!